A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Smith Wigglesworth, grande graça sobre a igreja. Esta mensagem foi pregada em Chicago, no dia 31 de outubro de 1922. O tema da mensagem se encontra em Atos capítulo 4, versículos 33. Assim como a primeira igreja cristã recebeu grande graça, nós também a recebemos quando glorificamos o Senhor. Está escrito em Atos capítulo 4, versículo 33. E em todos eles havia abundante graça. Se você quiser ver o que Deus pretende quando consegue uma chance com seu povo, leia o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos e veja o que Deus fez. Com todas as pessoas clamando por ele distribuiu entre elas também bênção que todas foram repletas com o Espírito Santo. Creio que aquilo que Deus quer fazer nestes dias é da maior manifestação, maior vazão para o seu poder nas almas daqueles que estão famintos, que desejam participar da glória de Deus. Deus quer que você seja cheio da presença divina no seu corpo, até que ele seja movido pelo poder do Espírito Santo. Amados, nós estamos acostumados para as coisas terrenas, mas quando Deus envia o celestial, está além do nosso entendimento. Ter a revelação da mente de Deus, isso enche a minha alma só de pensar. Aquela espécie de liberdade do corpo para nunca sermos cativos outra vez, cheios com Deus, cheios com o Espírito Santo. Creio que Deus deseja que entendamos algo das palavras desta vida. Que vida? A manifestação do poder de Jesus Cristo no corpo humano. Uma vida, um poder divino, um avivamento, uma energia espantosa dada a você. Fui batizado com o Espírito Santo em 1907. Se alguém me tivesse dito, Wigglesworth, você vai ver tais e tais coisas, isso estaria além da minha compreensão. Mas a maré tem subido durante 15 anos e ainda está subindo. Graças a Deus, nunca houve um dia escuro, nem um dia escuro. Quando considero a primeira igreja cristã, vejo como Deus a favoreceu, como ele explodiu por meio dela, como ele definitivamente falou, como transformou cristãos e os fez se moverem com o poder dos apóstolos. Onde foram, eles transformaram vidas. Deus fez coisas tão maravilhosas que, quando penso nisso, acho que deveríamos ter algo mais avançado e dizer: olhe para o alto, sua redenção está próxima. Eu quero ter uma perspectiva do que eles foram e do que nós devemos nos tornar nesses dias atuais. Estou convencido interiormente do poder que nos aguarda, a instalação do movimento de Deus em nosso coração.
Noto que na primeira igreja cristã não era possível mentir para viver. E quero que você tenha em mente que virá um tempo em que nenhuma impureza será capaz de permanecer no seu pequeno rebanho. A primeira igreja cristã era tão pura que Deus a protegeu. Ele a nutriu, levou-a adiante e ele tem a mão sobre nós neste momento também. Como sabemos? O Senhor estabeleceu o fundamento que é imutável. Está edificado sobre os profetas, sobre os apóstolos, sobre a palavra de Deus. E a igreja ainda entrará na plenitude da manifestação do corpo de Cristo. Deus manterá a sua palavra. A igreja estará pronta como uma noiva adornada para o seu marido. Os dons serão um ministério revestido. As graças adornarão o cristão e irão muito além de qualquer coisa já vista. Creio que Ananias e Safira eram cristãos batizados. Eu tenho uma convicção no meu coração de que no primeiro derramamento do Espírito, Deus fez a sua obra tão lindamente que aqueles 3.000 que foram tocados, batizados, cheios com o Espírito Santo, completamente mudados em seu coração, preencheram a condição do padrão da Bíblia. Pedro lhes disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Atos capítulo 2 e o versículo 38. Eles obedeceram e temos motivos para crer que eles receberam o Espírito Santo. Não posso conceber nada mais do que a primeira igreja toda recebendo o derramamento do Espírito Santo de Deus. Creio hoje que devemos pressionar cada alma sobre a necessidade de preencher as condições e ser cheia com o Espírito Santo. Então, noto no 5º capítulo de Atos que Deus tinha a vigilância particular da igreja. Eu gosto bastante de pensar nisso. Eles deram seu dinheiro voluntariamente e se colocaram aos pés do Senhor completamente com tudo o que tinha e completamente colocaram também os seus bens aos pés dos apóstolos. Estavam tão ansiosos para dar que começaram a vender as suas propriedades e levaram os lucros aos apóstolos. Mas havia também 2 pessoas que haviam vendido sua terra e começaram a conversar em casa. E este era o sentido do seu argumento. Esta coisa pode acabar, pode vir a público. Se dermos tudo, perderemos tudo. Então, separaram para si uma porção, mas eles a perderam. Ouça, Deus nunca quer dar nada de você, a não ser uma oferta de coração espontâneo. Alguém que dá espontaneamente a Deus sempre ficará repleto, abençoado. Deus nunca fica devendo ao homem. Noto que, no momento em que Deus visitou essas pessoas, mostrando o seu pecado e levando para a morte Ananias e Safira, provocou instantaneamente um tremendo temor sobre toda a igreja, que trouxe uma resposta. Existe um medo que traz uma resposta. Eles tinham medo de Deus? Não. Era alguma coisa melhor do que isto. Quando eles viram que Deus estava lá para julgá-los, sentiram um temor santo, uma reverência. Isso abrandou as coisas e as pessoas começaram a ver que Deus zelava por elas. Há 2 tipos de medo. Um é o medo de Deus e o outro é o temor de quem ama a Deus. Este foi o que veio sobre eles, o temor de aborrecer a tudo aquilo que desagradava a Deus e fazer de tudo para agradar a Deus em seu amor. Meus irmãos,
Devemos temer a Deus de tal maneira que tenhamos reverência pelas coisas de Deus. É isso. Esse temor veio sobre o povo e quando veio, aconteceu algo. Ninguém se atrevia a se juntar a eles. Foi um momento maravilhoso. Que Deus santifique tanto a sua igreja, que ninguém ouse se aproximar sem estar falando sério. Irmão, Deus pôs a mão no seu plano. Você se associou a estas pessoas porque sentiu que era um povo escolhido ou tem um poder constrangedor de Deus sobre vós. Eu vejo que cada vez mais nessa gloriosa vida de Deus que existe uma brancura perfeita a ser conseguida. Existe uma filiação pura, sem medo. E os santos de Deus se levantarão com tal confiança até removerem o que as pessoas consideram como montanhas, até que subjuguem o que chamam de reinos. Teve um tempo, e eu tive tempos maravilhosos em Belfast, e de fato, em toda a Irlanda. Eu estava em Belfast um dia e um jovem chegou para mim e me disse: irmão Wigglesworth, estou muito triste. E ele me contou a razão. Havia uma senhora idosa na congregação que costumava orar e o céu descia sobre eles. Ela sofrera um acidente. Tinha fraturado a perna e levaram-na ao hospital. Ela estava ali com a perna engessada, que ficou nessa situação durante 5 meses. Então, quebraram o gesso, levantaram-na e disseram para ela andar. Ela caiu novamente e quebrou a perna em outro lugar. Descobriram que a primeira fratura nunca tinha sido restaurada. Levaram-na para sua casa. Colocaram ela no sofá e o jovem me pediu que orasse por ela. Quando cheguei para sua casa, perguntei: a senhora crê que Deus pode curá-la? Ela disse sim. Quando eu ouvi falar que o Senhor veio para a cidade, pensei: esta é a minha chance de ser curada. Um senhor que era marido dela estava lá, sentado na cadeira. Há 4 anos ele estava vivendo sem esperança. Ele disse: eu não creio, não vou crer. Ela era a única ajuda que eu tinha. Foi levada com uma perna quebrada e a trouxeram com a perna 2 vezes quebrada. Como posso crer em Deus? Eu estou decepcionado. Me virei para ela e disse: está tudo bem, irmã? Sim, ela falou, está tudo bem. A perna direita estava fraturada em 2 partes. Os médicos podem juntar os ossos com precisão e fazer com que eles se encaixem. Mas, se Deus não vier com o seu poder de cura, nenhum médico pode fazê-lo. Tão logo o óleo foi colocado sobre a sua cabeça e as mãos impostas, passou pelo membro direito uma corrente de vida. Ela sabia e disse: estou curada. Eu falei: se está curada, a senhora não precisa de ninguém para ajudá-la. Eu saí. Ela se agarrou na cabeceira da cama, levantou-se e andou por todo o quarto, gritando: estou curada, estou curada. E estava perfeitamente curada. O velho disse: faça-me andar. E eu disse: velho pecador, arrependa-se. Você é um incrédulo. Então ele começou a dizer: tu sabes, Senhor, eu não quis dizer aquilo. Eu realmente acredito que ela estava ali sendo uma pessoa em necessidade e eu estava sendo sincero. Para lhes mostrar a misericórdia e compaixão de Deus, no momento em que impus a mão sobre ele, o poder de Deus o percorreu. Ele se levantou depois de estar parado por 4 anos e andou pela sala. Naquele dia, ele e sua esposa foram curados milagrosamente pelo poder de Deus. Você não crê agora que Deus tenha um plano em tudo isso? Eu quero que você perceba que o que Deus quer fazer em nós e por nosso intermédio nestes dias é nos unir.
nos dá um só coração e uma só mente. Eles eram todos assim e tinham tamanha fé que a sombra de Pedro operava uma transformação em seus corpos. Naturalmente, era Deus que fazia as curas, mas Pedro era o canal que Deus usava para realizar. Mas quando Pedro surgiu, eu posso ver que as pessoas se moviam pela sua presença. Meus amados, temos uma reunião hoje à noite que é muito mais poderosa do que Pedro poderia imaginar. O toque de Deus os libertará. É virtude viva. Ide, dizei ao povo todas as palavras desta vida, como está escrito em Atos capítulo 5 e o versículo 20. A vida do Filho de Deus, o vivificador pela palavra, está presente em nosso meio. A Bíblia diz: aonde estiver 2 ou mais reunidos, eu estarei presente, eu estarei no meio deles. Deus está aqui conosco e aonde quer que esta mensagem esteja chegando, Deus está presente através da sua palavra. O primeiro derramamento foi do Espírito e o último deverá ser a plenitude do Espírito. Quanto Deus tem tentado se comunicar com o seu povo, mas poucos têm dado ouvido. Quando o tremendo poder de Deus agita o fundamento e purifica, ocorre uma transformação. O Senhor é a vida, e onde a vida do Espírito e a palavra estão juntas, eles realizam transformação e avivamento até que o homem se torne como Jesus Cristo. Jesus é a primícia. É agradável pensar que Deus o enviou na semelhança da carne e por causa do pecado condenou o pecado na carne. Então, estamos aqui com uma noção clara desse fato, de que a vida de Jesus veio à nossa carne e nos livrou do poder das trevas e das doenças, da amargura e da cobiça, da idolatria e da luxúria, da corrupção do presente mundo maligno, pelo mesmo Espírito, a mesma vida, o Espírito Santo de Deus que opera tudo em todos está em nós. Creio que o Senhor quer que eu fale a vocês por um momento sobre a minha vida. Eu estava realizando algumas reuniões em Belfast. Esta é a maré crescente do que eu acredito ser o movimento do Espírito em uma certa direção, para mostrar a grandeza do que virá. Noite após noite, o Senhor me levou a certas linhas da verdade. Havia tanto nelas que nós sentíamos que não dava para interromper. E todas as noites, até as 10 horas, até as 22 horas, estávamos abrindo a palavra de Deus, pregando, ensinando, ministrando e Deus derramando bênção sobre bênção. Então, vieram para mim e disseram: irmão, nós nos temos banqueteado, estamos plenos, prontos para explodir. Você não acha que já está na hora do altar? E eu respondi que sabia que Deus operava e que chegaria a hora do altar, mas teríamos de ter a mente de Deus sobre ele. Nada mais foi dito. À tarde começaram cedo a trazer as pessoas doentes. Nunca dissemos nada sobre isso. A reunião começou e cada assento estava ocupado. As laterais estavam lotadas, assim como todos os cantos. A glória de Deus encheu o lugar. Pregar era a tarefa mais fácil do mundo. Veio como um rio e o poder de Deus repousava ali poderosamente. Havia muitas pessoas que estavam buscando o batismo durante anos. Os pecadores estavam na reunião com incontáveis pessoas doentes. O que aconteceu? Deus me ouve dizer isso. Houve um momento naquela reunião em que todos os doentes foram curados. Aleluias! Todo paralítico, todo pecador salvo e tudo se passou em 5 minutos.
Às vezes, ocorre algo em uma reunião que não podemos compreender e é surpreendente como tudo acontece. Quando eu estava no navio, havia um homem que tinha estudado toda a sua vida para ser um médico. Ele se tornou famoso e era considerado um dos médicos mais importantes. Ele era um indiano. Tinha estado na Inglaterra para conferências e voltava no navio em que eu estava viajando. Quando uma mulher da ciência cristã foi curada, ele olhou para aquela situação e ficou boquiaberto. Ela viu o capitão e lhes relatou o que Deus tinha feito. O capitão organizou uma reunião e eu tive a ótima chance de pregar a todos no navio. O médico indiano estava lá e ficou impressionado com o que acontecera. No encerramento da reunião, as pessoas se decidiram por Cristo. Algumas pessoas me seguiram até o meu camarote, onde Deus as curou. O médico indiano veio até mim. Estou acabado, ele disse. Não tenho ânimo. O Senhor precisa falar comigo. Durante 2 horas nós conversamos e Deus tratou dele. Ele ficou em pé na minha frente. Eu nunca mais vou tomar remédio. Deus me salvou. Aquele médico viu o poder de Deus e o reconheceu. Você pergunta, que é isso? É onde Deus planeja a sua vida em um momento, através de um único ato. Deus quer ter acesso à nossa vida. Ele deseja transformá-lo pela graça. Quer fazê-lo saber que você só está aqui para ser preenchido com o seu poder e a sua presença para a sua glória. Veja, a semente da mulher deve pisar na cabeça da serpente. A semente da mulher é Jesus Cristo e a cabeça da serpente já foi esmagada. Agora, meus amados, os Atos dos Apóstolos foram escritos para nos provar que o poder e a manifestação de Deus devem ser contínuos. Você já leu sobre a dispersão daquelas pessoas em Jerusalém? Como Deus estava com elas? Não tenha medo da perseguição. Nunca estou no meu melhor se não estiver em conflito, em luta com o inimigo. Pensam que eu sou um tanto impiedoso no meu trato com os doentes, mas eu não tenho misericórdia pelo diabo e o expulso a qualquer custo. Resisto a ele com todo o poder que está dentro de mim. Deus realizou maravilhas por meio da perseguição que veio sobre a igreja, e ele poderia fazer o mesmo hoje, sob circunstâncias similares. Portanto, nesse momento nós vamos tomar posse dessa bênção. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir e o Espírito Santo de Deus vai realizar a grande obra na sua vida em nome de Jesus. Levantemos e oremos em um nome poderoso de Jesus Cristo. Ó Deus, em um nome poderoso de Jesus, perdoa, Senhor, todos os pecados dessas pessoas que estão ouvindo essas palavras, ó Senhor. Purifica essa pessoa com o teu sangue poderoso, ó Deus, limpando, tirando toda mancha, toda mácula, ó Deus, purificando essa vida, em nome poderoso de Jesus Cristo que vive e reina para sempre. Ó Deus, em nome de Jesus eu repreendo toda força maligna, toda força satânica, todo espírito que está operando na vida dessas pessoas, trazendo completamente doenças, enfermidades e dores. Em nome de Jesus sejam repreendidos. Em nome de Jesus Cristo sejam repreendidos em um nome poderoso de Jesus, porque já foi dado ordem no mundo espiritual. Você tem que obedecer, pegar tudo aquilo que lhe pertence de mal, que tem atrapalhado a vida dessa pessoa, essa diabetes, esse mal nos ossos, esse mal na coluna, nos olhos, em nome de Jesus, esse mal no coração, essa sequela que ficou dessa enfermidade, essa sequela que ficou de uma operação, em o nome de Jesus vai saindo, ou em nome de Jesus seja limpo todo o sangue que vai passando pela medula, em nome de Jesus seja purificado, todo câncer cai por terra,
essa pessoa vomita em nome de Jesus tudo que não presta. Tudo quanto não glorifica o nome de Jesus está repreendido agora. Está desfeito todo o mal. Em nome de Jesus, saia dessa vida agora. Haja saúde da planta dos pés ao alto da cabeça. Ó Deus, envia os teus anjos agora, ó Deus, batalhando por essa vida. Em nome de Jesus, batalhando por essa vida agora. Deixe essa vida em nome de Jesus, esse local de trabalho, esse local de estudo, essa casa, tudo aquilo que pertence a esse filho de Deus, a essa filha de Deus, seja livre de toda e qualquer ação maligna. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja abençoada agora com salvação, com saúde, abençoado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Diga amém.